É isso, vamos lá. Bom, dando continuidade aqui na nossa aula de Direitos Humanos. Pessoal, vamos começar fazendo a nossa retomada de conteúdo, porque na aula passada, eu até disponibilizei o link, porque eu fiz a aula gravada, né? Até na aula gravada deu umas quedas, né? Não sei se vocês viram, quem assistiu viu umas pequenas interrupções assim, mas parece que não fica tão ruim quando é a gravação. Mas na aula passada, vamos começar por ela, depois a gente faz uma revisão, e aí a gente esclarece algumas dúvidas, porque nós temos prova já na semana que vem. Então é o seguinte, na verdade, nós vimos três assuntos na aula passada. A gente fez um estudo sobre os sistemas, depois a gente fez um estudo sobre universalismo e relativismo, e a gente entrou especificamente num campo de estudo temático, que é a questão dos refugiados. Quem assistiu a gravação vai se lembrar, quem não assistiu vai ter vai fazer a conexão daquilo que eu estou falando agora quando for assistir a aula que foi disponibilizada na semana passada. E até falando, Emily, eu já coloquei aquela aula que você havia me falado, tá? Acho que é do dia 22, já está lá disponível no ontem, mapa. eu assisti ela. Oi? Eu vi ela lá ontem. Tá tudo certinho lá. Valeu, professora. Pessoal, olha só. Quando o sistema de direitos humanos ele foi pensado para a sua criação, eu não estou dizendo lá na época da Revolução Francesa, eu estou dizendo em termos de Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 para frente, tá? Então, vamos estabelecer um marco aqui, porque a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi o grande marco histórico que consolidou essa internacionalização dos direitos humanos no mundo. Porque no mesmo ano a gente tem uma carta que cria a ONU, a gente teve até uma aula de Organização das Nações Unidas, no mesmo ano a gente tem uma movimentação para se nomear uma comissão para escrever uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tem toda uma movimentação ali. E o que acontece? Quando a Organização das Nações Unidas foi criada, e nós até estudamos a ONU, aqueles órgãos da ONU, quando ela foi criada como um grande sistema universal de direitos humanos. Então, tanto que a ONU é a maior organização internacional em termos de promoção dos direitos humanos e promoção da paz internacional, da segurança internacional do mundo. E existiu ali, a gente tem ali um grande sistema universal, só que esse sistema, com aqueles órgãos, e só com aqueles órgãos especificamente, não era suficiente para se garantir os objetivos da promoção e proteção dos direitos humanos no mundo. Então, nós temos a Organização das Nações Unidas como uma referência de sistema universal. E o que se pensou? Aí tá, temos a Organização das Nações Unidas. Temos que criar órgãos dentro da Organização das Nações Unidas para fazer a Organização das Nações Unidas funcionar, a ONU funcionar. Foi quando nós estudamos a Assembleia Geral da ONU, que é o maior órgão, né, a maior representatividade da ONU, está dentro da Assembleia Geral da ONU. Nós estudamos com seus mais de 190 países, aquele poder que a Assembleia Geral da ONU tem de discutir e deliberar algumas coisas, mas a título de recomendação, de resolução, nada tão muito forte com aquele poder de decisão. Aí nós estudamos um outro órgão da ONU, mas tudo para fazer a ONU funcionar. Observem que tudo ligado diretamente à Organização das Nações Unidas. Estudamos aquele menor órgão da ONU, mas com maior força dentro da Organização das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança da ONU, composta por 15 membros, sendo 10 não permanentes e 5 permanentes, que a gente chama de P5. Esse P5 composto pelos 4 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, mais a China. Até estudamos aquela questão do Brasil ser o primeiro a discursar, fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, e mediante várias pesquisas em vários documentos, a gente chegou a essa conclusão que foi por uma questão lá no momento da criação da ONU, o Brasil teve uma participação muito efetiva na criação da Organização das Nações Unidas, tinha um representante o ministro das Relações Exteriores da época, ele era muito presente. Naquele momento, se discutia lá nos Estados Unidos a criação da Organização das Nações Unidas. O Brasil solicitou uma cadeira nesse P5, que é o
os membros permanentes do Conselho de Segurança, tudo estava organizado para o Brasil fazer parte desse P5, e aí, de última hora, aconteceu alguma movimentação lá, que a China entrou no lugar do Brasil, então, o P5 é composto pelos 4 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, e a China, que integram o P5. E os 10 não permanentes, mas que todo o poder de decisão da Organização das Nações Unidas, a gente sabe que sai do Conselho de Segurança. Eu até me recordo de uma aula que eu mostrei para vocês, um problema de terrorismo, e, aliás, a questão do terrorismo voltou a ser falada, principalmente, eu não sei se vocês viram ontem, ou anteontem, a manifestação do Reino Unido, da identificação de um aumento de casos pontuais de terrorismo, mas vocês podem ter certeza que tem toda uma investigação para ver mesmo que existem situações. A questão do terrorismo é assim, tem uma obra muito interessante até da Andrea, que é a advogada da União, e ela escreve sobre o terrorismo no século XXI, as características desse terrorismo. A gente sempre pensa no terrorismo como aquela questão assim, é o terror mesmo, é o causar o medo. Mas uma característica muito marcante do terrorismo, né, na contemporaneidade atualmente, são duas. Primeiro, às vezes a gente vê aquele serviço de inteligência do país investigar para obter uma informação e, de repente, vocês vão lembrar dessas situações, de repente a informação de que vai acontecer um ataque está no Twitter. Então, quem vai fazer, a organização que vai praticar algum ato de terrorismo, ou a própria pessoa envolvida numa situação de terrorismo, ela faz questão de dizer, não o local ou como vai ser, mas ela faz questão de mostrar, ela gosta de mostrar a fragilidade do país. Eu sempre gosto de compartilhar algumas experiências, e eu não sei se vocês vão se lembrar de um ataque terrorista que teve na França. Tiveram vários ataques terroristas, eu não estou falando desse problema grave que teve último, né, nessa questão aí, nessa última situação que aconteceu na França, mas um ataque terrorista muito grande que aconteceu, que ele foi bem na época lá na França se comemora o dia da Bastilha, no dia 14, né, de julho, acho que vocês já sabem disso, e a França inteira comemora a tomada da Bastilha, e fazem festa, enfim. Não esse ano, até pela situação, mas é um evento bem conhecido. E era um período de terrorismo muito forte na Europa de uma forma geral, não só na França. E o que acontece? Todo país imaginou, porque muitas mensagens elas são dadas antes. Então, o serviço de inteligência, ele não precisa, é claro que ele trabalha numa investigação, mas ele não precisa se esforçar tanto não, porque os próprios terroristas, eles mandam, eles encaminham o que vai acontecer, não a forma, mas que vai acontecer. Não o dia, mas que vai acontecer. E eu me recordo que era noticiado lá diariamente uma mensagem que o governo da França tinha recebido, que nos próximos dias iria acontecer, olha a mensagem, iria acontecer um derramamento de sangue muito próximo às águas da França. Chegou essa mensagem, eles mandam mensagens anônimas, então às vezes o serviço de inteligência do país está ali tentando investigar, ou o grupo antiterrorista está ali tentando investigar, de repente é só abrir o Twitter, que eles estão tweetando lá o que vai acontecer. Essa questão de mostrar a fragilidade da segurança de um país é uma característica muito grande do terrorismo no século XXI. E o que aconteceu? Houve uma mobilização. A polícia da França ela concentrou tanto em Paris no dia 14 de julho que ela se esqueceu de alguns locais. E talvez vocês vão se lembrar daquele ataque terrorista que aconteceu exatamente na cidade de Nice, que fica no sul da França, e aconteceu da mesma forma que eles tinham mandado a mensagem. Houve um derramamento de sangue muito próximo às águas da França, porque Nice é uma cidade turística e no sul da França, e foi muito próximo à orla da praia, como se aquele caminhão, não sei se vocês vão se lembrar quando aquele caminhão entrou, né, que aconteceu aquele problema todo, e foram se atropelando aquele tanto de gente, morreram várias pessoas, e isso aconteceu exatamente num calçadão, é tipo um calçadão, se a gente fosse chamar aqui no Brasil, porque fica muito próximo ao mar. Enquanto isso, a polícia quase toda da França estava concentrada em Paris, achando que o ataque seria lá. Então, é porque não chega para nós, mas os países recebem algumas mensagens, algumas tipo pistas para ficar, ou para confundir, ou que são verdadeiras mesmo, e o Reino Unido acabou identificando um crescimento aí de alguma movimentação
e até colocou um estado de alerta ali em relação ao terrorismo. Voltou a ser pauta, voltou a ser discussão, e depois procurem saber, se eu não me engano, foi antes de ontem que começou a ser veiculado isso. Bom, enfim, o terrorismo vai acabar tendo uma relação com o que a gente vai falar sobre a questão dos refugiados, mas a Organização das Nações Unidas... onde eu queria chegar... exatamente no ponto do Conselho de Segurança, porque o Parlamento Europeu encaminhou um pedido para o Conselho de Segurança, determinar que o Tribunal Penal Internacional investigue e puna essas pessoas envolvidas com o terrorismo. Isso aconteceu tem mais ou menos 5 anos que foi encaminhado isso. Até hoje a gente não tem uma resposta. Então, alguma coisa no Conselho de Segurança está segurando para que algumas coisas não aconteçam. Por isso que eu falo que o poder de veto dentro de uma organização internacional, ele é muito mais forte do que o poder de aprovação de algumas coisas. O poder de veto, ele é muito complexo e ele pode segurar algumas situações aí envolvendo a proteção e a promoção dos direitos humanos. Bom, o que acontece em relação à ONU? Então, nós temos essa referência de sistema universal de direitos humanos, só que a ONU sozinha, quando eu digo sozinha, a ONU sozinha com seus órgãos ali, ela não conseguiria atender especificamente a proteção dos direitos humanos. Só com a Assembleia Geral da ONU, só com o Conselho de Segurança da ONU, só com a Corte Internacional de Justiça, só com o Comitê de Direitos Humanos que sai algumas recomendações, não é um tribunal. A Corte Internacional de Justiça, a famosa CIJ, ela não é considerada um tribunal de direitos humanos, ela é considerada um tribunal de proteção do direito internacional de uma forma geral. Então, lá na Corte Internacional de Justiça, chega proteção do meio ambiente, questões econômicas, litígios econômicos entre países, problemas de exportação, problemas de direitos humanos também, porque a gente estudou aqueles casos da questão da pena de morte, com assistência consular, que foi o caso Lagran e o caso Avena, mas ele não é um tribunal específico de direitos humanos. Bom, o que a ONU pensou? Tá? Aí vocês vão olhar o material da aula passada, vão ver a aula e vão lembrar. A Organização das Nações Unidas pensou o seguinte: em termos de proteção dos direitos humanos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos regionalizar a proteção. Então, nós vamos criar sistemas regionais, nós vamos criar alguns órgãos regionais para cuidar dos direitos humanos nos países de uma forma regionalizada. Então, quando vocês estiverem estudando, e cai muito no exame de ordem, cai demais nos concursos que vocês vão fazer, vocês vão ver essa palavra, esse termo, sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, lerem esse termo em algum lugar, sistemas regionais são sistemas que foram criados pela Organização das Nações Unidas para proteção dos direitos humanos de uma forma regionalizada. Qual que é a ideia desse regional? Por continentes. Então, foram criados 5 sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Um que nós já estudamos muito no início do nosso semestre, se chama Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com seus órgãos, com a sua convenção, que a gente já estudou, que todo o sistema ele é composto pela lei internacional, no caso a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, e os órgãos que vão aplicar essa lei no caso concreto. No caso especificamente do sistema interamericano, que é um sistema regional de proteção dos direitos humanos ligado à Organização dos Estados Americanos, que é ligada à ONU. Então, é como se a gente pegasse a ONU, colocasse aqui em cima e fizesse umas setas. E aqui embaixo nós temos 5 sistemas regionais de proteção também ligados à ONU, mas com uma autonomia maior. Não é igual à Assembleia Geral, que está ali dentro da ONU, não é igual ao Conselho de Segurança, que está ali dentro da ONU. São sistemas que regionalizados, que têm uma autonomia maior, mas que todo o repasse de valores, até de funcionamento, é feito pela Organização das Nações Unidas. Mas tem aquela autonomia para organizar o seu quadro de pessoal, o seu quadro de juízes, o seu quadro de advogados, o seu quadro de funcionários ali, especificamente dentro daquele sistema, da forma que entenderem melhor. Um exemplo é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é um sistema regional para atender e promover os direitos humanos
em relação aos países, né, aos estados do continente americano de uma forma geral, e a gente pega tanto a América do Norte como a América Central, como a América do Sul, com exceção dos Estados Unidos, da Venezuela, que não fazem parte do sistema interamericano, porque não querem fazer parte desse sistema. Existe um consentimento, né? O princípio do consentimento é o que vigora no sistema internacional de uma forma geral. E aí, o que acontece, pessoal? Agora, de uma forma... deixa eu falar os 5, porque a gente fala especificamente, porque a gente já falou muito do sistema interamericano, vamos falar um pouquinho do europeu. Esses sistemas universais, 5 foram criados, falados. Nós vamos criar 5 para atender o planeta. Então, criou o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, criou o Sistema Europeu de Direitos Humanos, criou o Sistema Africano de Direitos Humanos. Na aula tem as logomarcas dos 3, tá? No material da aula que foi postado na aula passada, tem até as logos, tudo certinho. E foi criado também o Sistema Árabe e o Sistema Asiático de Direitos Humanos. O que funciona, o que não funciona? O Sistema Interamericano funciona. O nosso aqui especificamente é composto por 2 órgãos, a gente já estudou, um que se chama Comissão Interamericana e o outro que se chama Corte Interamericana. Tudo é encaminhado, as petições são encaminhadas para a comissão. Caso não se dê solução àquele conflito, o caso é encaminhado à corte. Então, a gente já tira aquela conclusão de que vítimas não podem levar os seus casos diretamente para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem que passar pela comissão primeiro, porque é um sistema híbrido, é um sistema que é formado por 2 órgãos, que é um pouquinho diferente. O sistema europeu, ele até foi criado, até a própria Convenção Europeia, ela foi criada antes do sistema interamericano, ele saiu primeiro. Se eu não me engano, nós temos aí uma convenção da década de 50, um sistema criado na década, assim, um funcionamento um pouquinho mais tardio, mas uma criação já na própria década de 50, pouco depois da declaração, acho que 2 anos, em 1950 mesmo, 2 anos depois da Declaração Universal, a Europa já começou a se organizar ali para criar o seu sistema europeu de direitos humanos. Quando o sistema europeu de direitos humanos ele foi criado, a forma de levar os casos, a forma de peticionamento, quando ele foi criado, era praticamente idêntica. Todos os sistemas, quando foram criados, eles foram criados iguais. A diferença era os continentes e os países que faziam parte daquele sistema. Essa era a diferença. Então, o sistema europeu ele foi criado, primeiro, com uma lei internacional própria, que se chama Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, existe uma Convenção Europeia de Direitos Humanos, da mesma forma que existe a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, também existe essa Convenção Europeia de Direitos Humanos. Uma Convenção Europeia, se eu não me engano, contendo 59 artigos e alguns protocolos adicionais, aquelas leis adicionais que vão acrescentando direitos, acrescentando informações dentro daquela convenção que às vezes deixa faltar alguma coisa. Eu tinha olhado, se eu não me engano, são 16 protocolos adicionais, eu tenho até que verificar essa informação, até onde houveram 16. Mas, assim, isso é mais para pesquisa de vocês, eles vão ser cobrados em relação à quantidade de protocolos adicionais que tem numa convenção europeia. Tem que saber a composição, então nós temos um sistema europeu, também regional. O Sistema Europeu de Direitos Humanos é um sistema regional de proteção de direitos humanos, também ligado à União Europeia, mas também ligado à Organização das Nações Unidas, que é composto pela Convenção Europeia. E a questão dos órgãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o Sistema Europeu de Direitos Humanos ele foi criado da seguinte forma: a Convenção Europeia ela foi publicada, e foi criado a Comissão Europeia de Direitos Humanos, igual ao sistema interamericano. Foi criada a Comissão Europeia de Direitos Humanos e foi criada a Corte Europeia de Direitos Humanos. Eu não sei se vocês perceberam que toda vez que eu falo do sistema europeu, eu sempre falo de Corte Europeia. Eu nunca falo de Comissão Europeia de Direitos Humanos. Por quê? Quando ele foi criado, todos foram criados iguais. Foi criada a Comissão e a Corte. A comissão, ela até funcionou por algum tempo. Então, era o mesmo sistema que acontecia, que as petições iam para a Comissão Europeia, e da Comissão Europeia, elas eram encaminhadas para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Era desse jeito.
Muito cuidado com isso, porque vai depender até dos livros que vocês estudarem. Porque houve uma mudança muito grande no sistema europeu de direitos humanos. O sistema europeu de direitos humanos, ele extinguiu a União Europeia e a própria corte ali, situada na cidade de Estrasburgo, na França, fica bem numa região mais do norte da França, nem parece, porque ela faz divisa com a Alemanha. Quem vai, nem sabe às vezes que está na França, porque por ser muito próximo da Alemanha, fazer ali divisa com ela, parece muito a Alemanha. Então, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Europeia, tem sede lá na cidade de Estrasburgo, na França, e pensou-se o seguinte: o sistema percebeu que parecia que a comissão atrasava os processos. Para que esses dois órgãos, se os procedimentos que acontecem são idênticos? Então, na década de 90, a própria União Europeia, e em diálogo com a Organização das Nações Unidas, eles entenderam por extinguir a comissão. Então, a comissão hoje, desde a década de 90, mas hoje ela não existe. Então, muito cuidado com o que vocês vão estudar. Às vezes vocês vão pegar um livro de direitos humanos mais antigo, ou quando pegarem um livro mais novo e lerem assim, a extinta Comissão Europeia de Direitos Humanos, é isso mesmo. Eles extinguiram a Comissão Europeia de Direitos Humanos, ela não existe, e o Sistema Europeu de Direitos Humanos resolveu trabalhar com um tribunal único. Então, é o único sistema que tem um único tribunal, uma única corte. Então, no Sistema Europeu de Direitos Humanos, nós temos uma grande diferença, na verdade, duas grandes diferenças do sistema interamericano. A primeira é que não existem dois órgãos de proteção, só existe a Corte Europeia de Direitos Humanos, não existe comissão, ela foi extinta na década de 90. Mas, professora, ela chegou a funcionar? Ela chegou a funcionar. Ela funcionou por muitos anos, só que o sistema entendeu que só atrasava passar por dois órgãos. E aí, depois da década de 90, se eu não me engano, foi em 98 a reforma, essa mudança que teve, ela foi extinta e aí passou a funcionar com uma única corte. Então, a primeira grande diferença do sistema interamericano é esse. Só existe um único órgão de decisão de casos envolvendo violação de direitos humanos. A gente chama de CEDH, Corte Europeia de Direitos Humanos. Algumas pessoas chamam de Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Tem que tomar muito cuidado quando a gente chamar de Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Por quê? Prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo. Porque o tribunal, a Corte Europeia de Direitos Humanos, só cuida de casos de direitos humanos. É um tribunal internacional. Existe na União Europeia o Tribunal de Justiça da União Europeia. Olha a quantidade de órgãos. Às vezes, quando a gente analisa o direito europeu, e principalmente o direito da União Europeia, tem hora que parece que a gente vai ficar louco. Porque tem vários nomes, eles ficam espalhados. A grande concentração dos órgãos da União Europeia é em Bruxelas, na Bélgica. Mas também tem alguns órgãos em Luxemburgo. O problema é que tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, que fica em Estrasburgo, que algumas pessoas chamam de Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas também existe um Tribunal de Justiça da União Europeia, que não é um tribunal internacional, é um tribunal de justiça, é um tribunal que julga litígios que acontecem normais, como se fosse o nosso Tribunal de Justiça, que acontecem normalmente envolvendo os países da União Europeia, fora os países dos tribunais. Então, assim, às vezes o cenário lá é muito mais confuso que o nosso. A gente pensa assim, mas existe uma corte única, então é mais fácil de compreender. Dentro do sistema de direitos humanos é mais fácil de compreender. Agora, se a gente coloca todos juntos, se fica louco, porque tem o mesmo nome. Às vezes você fala assim, não, mas eu preciso ir no Tribunal Europeu. Se você fala só Tribunal Europeu, as pessoas vão te dar uma referência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, é melhor falar Corte Europeia de Direitos Humanos para não chegar nessa confusão até quando vocês forem ler alguma coisa. Às vezes, vocês vão ler um caso e o caso traz assim, o Tribunal Europeu decidiu isso, isso e isso. Se vocês lerem isso em algum lugar, a primeira reação que a gente tem que ter é o Tribunal Europeu, peraí, é o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ou é o Tribunal de Justiça da União Europeia? Então, ainda tem que fazer essa diferenciação para poder compreender. Para vocês não errarem, é Corte Europeia de Direitos Humanos ou
Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A palavra direitos humanos tem que aparecer para vocês saberem de onde essa decisão está vindo. Então, existe uma única corte, e a outra grande diferença que existe é que no sistema interamericano, as vítimas elas têm que passar primeiro pela comissão, elas não podem ir diretamente para a corte. No sistema europeu de direitos humanos, as vítimas vão diretamente para a Corte Europeia de Direitos Humanos, porque não existe a Comissão Europeia de Direitos Humanos. Dentro dessa Corte Europeia de Direitos Humanos, existe um órgão que faz a pessoa não precisa pagar, a pessoa não precisa, qualquer pessoa que está sofrendo uma violação de direitos humanos, e lá é muito próximo do humano. Qualquer pessoa que se sinta violado e que tenha feito aquele esgotamento das vias internas, porque isso é característica de qualquer sistema internacional, comprovar que dentro do país não conseguiu resolver o problema, a pessoa pode procurar, é muito acessível, a pessoa pode chegar na porta da Corte Europeia de Direitos Humanos, aqui a gente nem imagina, né, como que chega uma comissão, é muito complicado. Eu acho a logística do sistema interamericano muito longe do ser humano. Há uma comissão que fica em Washington, uma corte que fica em São José, na Costa Rica, é um país que precisa de visto para entrar, que é muito complicado, até a própria entrada. É claro que existem os sistemas de encaminhamento, né, online, enfim, mas é um pouco mais, a gente sente que é um pouco mais distante, tanto que a gente só sabe que existe quando muitas pessoas, se você não estiver envolvido numa pesquisa, a gente só sabe que existe todo esse sistema de proteção de direitos humanos quando a gente estuda a disciplina de direitos humanos, e às vezes a gente só vai fazer isso na graduação, ou no mestrado, ou no doutorado. Quando o curso tem uma disciplina de direitos humanos, porque não são todos os cursos que têm essa disciplina. No continente europeu, na Europa, no bloco europeu, a Corte Europeia de Direitos Humanos ela já é apresentada por cartilhas para as crianças. Então, as crianças elas já vêm de uma educação sabendo que existe uma Corte Europeia de Direitos Humanos, um Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, a pessoa já sabe que qualquer problema que não tem, ela sabe que ela pode ir naquela cidade, e já contando por experiência mesmo, lá é um tribunal que você bate na porta, literalmente, você chegar lá, vamos supor que vocês são cidadãos, não precisa ser europeus, porque a questão da proteção dos direitos humanos não leva em consideração a nacionalidade, leva em consideração o país, se ele faz parte do sistema, e vocês podem simplesmente chegar e falar, eu estou sofrendo uma violação de direitos humanos. Vocês vão receber o encaminhamento e existem pessoas que vão fazer o atendimento de vocês e sem precisar pagar advogado. Claro que se quiserem pagar, é possível fazer isso, mas a própria corte fornece essa assessoria, esse acolhimento para você fazer ali, e os profissionais fazem o relato e encaminham para os juízes. Hoje, se eu não me engano, nós temos lá 47 mais. Aqui nós temos só 7. Lá, todos os países que fazem parte do Sistema Europeu de Direitos Humanos têm um juiz lá representando o país. Então, lá é um pouquinho diferente o sistema. E ali, a sua petição, eles vão pedir documentos para vocês, é encaminhado e vocês vão poder fazer a consulta dos processos que ficam na Corte Europeia de Direitos Humanos diretamente no sistema. E é muito rápido. O único problema é quando dá um embate com o país. Mas o procedimento dentro da Corte é mais rápido. Assim, hoje é considerado o maior tribunal do mundo. Por muito tempo, a Suprema Corte dos Estados Unidos foi considerada a corte mais referenciada e citada no mundo inteiro. Hoje é a Corte Europeia de Direitos Humanos, porque ela produz mais decisões, e não é só questão de quantidade, é qualidade. No mundo, é a corte mais citada e referenciada no mundo inteiro. Claro, dentro daquela característica de países que têm essa valorização dos direitos humanos. Em relação aos outros sistemas, não. O sistema asiático e o sistema árabe, ele nunca saiu do papel. Então, nós não temos. O africano também, existe lá uma previsão de comissão de corte, mas que também não tem um funcionamento. O árabe e o asiático, vocês podem até imaginar. Também não temos esse funcionamento. Então, em funcionamento, nós temos o nosso sistema interamericano, que mesmo com tantas dificuldades, de alguma forma vem funcionando e trabalhando, e o sistema europeu de direitos humanos, que tem um funcionamento mais reconhecido e que tem até influenciado até o nosso próprio sistema e ajudado dentro de algumas decisões, né, para ter um alcance maior de proteção de direitos humanos. Bom,
Feitas essas considerações, a gente só passa um pouquinho para a fala do universalismo e relativismo, porque, vejam bem, isso é bem breve, não é tão complicado, é só para a gente compreender as teorias. Vocês já perceberam que os direitos humanos foram criados para serem universais. Então, todos os direitos humanos são pensados para serem universais. Existe até uma característica que a gente estudou, que é a universalidade, o universalismo dos direitos humanos. Ok. A questão é que quando os direitos humanos foram criados e pensados de que eles são universais, eles são aplicados a todos de uma forma igual para todo mundo, esqueceram que existem países que têm culturas e países que têm questões locais, que têm decisões locais, e que haveria, sim, um certo embate em algum momento, porque alguns países, eles não aceitariam isso na visão deles, essa imposição de normas universais, desconsiderando as suas culturas e algumas decisões internas, mesmo que o país não fizesse parte desse sistema, começou a criar, assim, houve uma divisão dentro dos direitos humanos. É uma fala bem interessante, porque ela acaba desconfortando um pouco vocês. Quem está ouvindo, quem sempre ouve sobre universalismo e relativismo se sente um pouco desconfortável. Por quê? A gente tem essa ideia de direitos universais, esses direitos que são colocados na declaração, são colocados nas convenções, cai muito em concurso público e no exame de ordem, se os sistemas regionais têm, por estarem mais próximos dos países, eles têm característica universal ou relativista cultural, eles têm característica universal, porque eles partem da Organização das Nações Unidas, que tem uma característica universal. Mas existem duas teorias de fontes dos direitos humanos que a gente tem que falar. Houve essa divisão. Então, existe a teoria universalista dos direitos humanos, que são aquelas pessoas que entendem que os direitos humanos são universais e são aplicados a todos de uma forma igual. E também existe uma teoria que ela não é descartada, que ela é considerada válida, e vocês vão entender como e por quê, que se chama teoria do relativismo cultural, ou seja, os direitos humanos, eles não nascem num cenário internacional e são jogados dentro dos países. Os direitos humanos são criados dentro da própria cultura daquele país. Isso se chama teoria do relativismo cultural. A professora, as duas coexistem, sim, as duas coexistem, elas vivem ao mesmo tempo. É óbvio que por serem totalmente, distintas, elas vão entrar em choque o tempo inteiro. Então, quando a gente tem litígios de direitos humanos, quando a gente tem problemas envolvendo direitos humanos, vocês podem ter certeza que a maioria desses problemas estarão ligados a essa tensão que existe entre algum país ou países que compreende a cultura como fonte dos direitos humanos e que ninguém pode interferir naquilo ali, e na questão dos órgãos de proteção universal que vão querer tirar aquilo ali, ou fazer alguma coisa. Enfim, ou até nas nossas próprias mentes, nas nossas próprias cabeças. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem. É muito desconfortante porque a gente sai dessa aula assim, será que eu sou mais universalista ou será que eu sou relativista? Deixa eu jogar a situação aqui para vocês. Só lembrando que o universalismo é muito característica do Ocidente e o relativismo cultural, ele assim, predomina, claro que tem exceções, é uma característica mais voltada para o continente africano, asiático, o próprio oriental, o Oriente é mais relativismo cultural. O Ocidente tem uma característica mais, os países do Ocidente têm uma característica mais universalista. Por exemplo, a questão do uso do véu islâmico completo. Existem países que têm leis que vedam o uso do véu islâmico completo, porque eles entendem que não visualizar a pessoa de alguma forma, isso pode comprometer a segurança do país. Então, tem leis que vedam. Aí, por exemplo, uma mulher que está usando a burca, que é o véu islâmico completo, só tem uma tela que elas enxergam aqui, elas querem usar o véu islâmico. Isso para ela é como se fosse a alma delas, é a questão religiosa. E aí, de repente, alguém lá dentro de algum país manda tirar, não tira, prende, rasga o véu, vira aquela confusão. Gente, vira uma confusão, vocês não têm noção. E aí elas não tiram, elas preferem que rasguem, e aí elas são presas. Eu até coloquei no slide da aula passada, se eu não me engano, depois vocês olhem lá, tem até uma imagem de uma muçulmana sendo arrastada pela polícia, e aí ela fala assim, vocês podem rasgar, eu posso pagar a multa, eu vou ser presa, mas eu tenho a minha liberdade religiosa. A liberdade religiosa é considerada um direito humano universal. Tá. E aí, como que fica isso? Aí,
chega o país e fala, não, mas aqui no meu país, por questão local, de terrorismo, de segurança, você não usa no local público. Outro problema, algumas tribos na África que fazem a circuncisão de crianças, feminina, por exemplo. Então, já meninas já faz a circuncisão e para nós é violação, lá não é. Vamos pegar aqui, eu sempre falo, vamos para o nosso quintal, as tribos indígenas que enterram crianças indígenas vivas porque elas nasceram com alguma deficiência. Para nós, isso é violação de direito humano? Mas a ONU interfere lá? Ninguém entra lá, a prática continua. A pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia. O sistema universal é contra a pena de morte nessas situações, mas o país continua fazendo. Então, no Afeganistão, aquela mulher que as pessoas recebem as chibatas ali, 100 chibatadas até a morte, em praça pública, com pessoas assistindo. Por quê? Porque ela teve não foi nem relação sexual, ela teve um contato mais íntimo antes do casamento. Então, ela foi para a praça pública, montou-se um cenário para assistir a morte dela com as chibatadas. Ela joga um pano na mulher, ela fica encolhida assim, com as costas, não vê e a pessoa vai lá dar quantas chibatadas até a morte dela e as pessoas ficam assistindo. Coloca em volta assim as cadeiras e as pessoas ficam lá assistindo. Então, isso para nós é violação de direitos humanos, mas por que isso acontece ainda? Então, observem que a Organização das Nações Unidas, ela vai até um ponto. Ela tem um discurso universal, mas ela não entra. Ninguém chega ali e impede que aquilo aconteça. Ou ninguém entra numa tribo indígena e impede que aquela criança seja enterrada viva. A circuncisão, enfim, essas situações que a gente vê. Nossa, mas isso é violação de direitos humanos. Aí você vai para o lado de lá e fala, não, isso aqui para nós não é violação, isso é cultura. Isso para nós aqui é cultura e ninguém vai fazer nada. E não faz, ninguém interfere. Então, é para mostrar para vocês que as duas teorias existem no mundo. Existe a característica universalista, existe a característica relativista. Não só pela cultura, mas por decisões internas dos países. Por exemplo, a Alemanha é um país mais aberto para os refugiados, e até partindo para os refugiados, para a gente poder passar para um momento de dúvidas. A Alemanha é um país considerado mais aberto para receber refugiados. Quem são refugiados? Refugiados são aquelas pessoas que deixam seus países por perseguição política, perseguição religiosa, por qualquer problema, por perseguição de... A gente fala de raça, mas raça só existe uma, na minha opinião, só a raça humana. Por qualquer tipo de perseguição. Aí elas deixam seus países e vão... Existe uma questão geográfica aqui envolvida, quanto mais perto eles vão, porque menos recursos eles têm. Quando eles entram naqueles barcos que a gente vê as imagens no Mediterrâneo, é porque algum recurso eles conseguiram de alguma forma, porque para estar naquele barco superlotado, com o risco dele virar, 3 mil, 5 mil, até 10 mil euros, dependendo da situação. Então, é muito dinheiro. Então, às vezes, quanto mais longe a pessoa chega, ou porque ela recebeu muito mais auxílio, ou porque ela tinha uma condição melhor. Então, o refugiado, ele não escolhe classe social. Qualquer pessoa que se desloque do seu país com risco para a sua integridade psicológica, física ou morte, e busca outro país, isso é uma situação de refúgio, tá? Existe a Convenção dos Refugiados de 1951, que traz essa definição de refugiado. E aí elas chegam naquele país. Aí tem a Lei Universal dos Direitos Humanos. Qual que é a Lei Universal dos Direitos Humanos? É um princípio. País não devolva essa pessoa para o seu país de origem se ela correr risco de morrer ou se ela correr risco de sofrer algum problema na sua integridade física. Essa é a regra universal. O Sistema Universal de Direitos Humanos diz isso. Não devolva, tá? É um princípio. Aí a gente vê um país que é mais aberto, a gente vê um país que passa arame farpado, porque aconteceu com a Croácia, passa arame farpado para ninguém entrar. Tem país que fala assim, não, nós vamos fazer um controle de entrada, então até aqui deu, então você não entra. Tem país absolutamente fechado, país absolutamente aberto, tem país que tem alguma política de controle, então tem vários países. E aí vocês agora se coloquem nos dois lados. Aquela pessoa que está fugindo de guerra, Síria, Afeganistão, fugindo de perseguição religiosa, tem pessoas que são mortas porque acreditam em Deus. Até aqui na própria União Evangélica tem uma família de refugiados que eles dão os depoimentos deles, que a gente fica assim, ele perdeu mãe,
o irmão foi preso, ele foi preso, e ele fala, eu fui preso porque eu acreditava em Deus. Esse era o problema lá, né? As pessoas morrem por isso. Enfim, e ele conseguiu chegar até aqui com muito auxílio. Então a gente pensa, vamos pensar de quem está saindo e deixando o país naquela situação, né? Naquela situação de perseguição política, por exemplo, perseguição religiosa, qualquer situação. E aí agora se coloquem no lado dos países. Vocês, como governantes desses países, vocês sabem que existe uma norma universal, não devolva. Mas aí você olha para o seu país e fala, não tem nem onde pôr. Não sei o que eu faço aqui. Não cabe. Como que eu vou... Onde eu vou... Agora, fala para mim se isso não é uma tensão complicadíssima, mas que tem que ser resolvida. É muito complicado. Então, às vezes a gente está aqui na aula, será que eu sou mais universalista? Será que eu sou mais relativista? Não relativismo ao extremo, não, professor, eu sou favorável a enterrar indígena vivo, não é bem isso. O relativismo também tem a questão das culturas, mas também tem a questão de tensão das normas universais com as decisões locais dos países. Eu contei para vocês o caso daquela muçulmana que ela praticou um crime dentro do Reino Unido e o juiz mandou ela tirar o véu. E ela falou que não ia tirar, e ele teve que decidir. Ela invocou o direito à liberdade religiosa universal e prevaleceu a decisão dele, porque ele falou, aqui no meu país, aqui dentro do Reino Unido, eu sou o juiz desse país e eu vou te interrogar olhando o seu rosto, porque eu preciso ver a sua fisionomia, e pegou um precedente do Canadá e o véu dela foi rasgado. Ela alegou a violação do direito universal, os advogados alegaram a violação do direito universal. E o Reino Unido alegou que não, aqui dentro, por questão de segurança, nós que tomamos essas decisões. Então, é uma revisão que a gente fez, principalmente da ONU, da aula passada. Eu falei, nem vi aqui o tempo que eu falei com vocês, mas eu acho que é um momento para a gente abrir para dúvidas. Se vocês têm algumas dúvidas em relação à ONU, se vocês têm alguma dúvida em relação ao sistema europeu, a própria questão do universalismo e relativismo, essa questão dos refugiados, a questão envolvendo o meio ambiente, o direito à vida, porque, até para passar a palavra para vocês, para quem, né, a nossa prova já é semana que vem, e o que vai cair na prova? A gente estudou o direito à vida, a gente estudou o direito ao meio ambiente. Só um minutinho. Achou? Eu controle. Meio ambiente. Nós estudamos a ONU. Nós estudamos o universalismo. Vou pegar aqui. E relativismo. Só vou colocar aqui porque é matéria de prova, tá? Relativismo cultural. E estudamos algumas características do sistema europeu. Os refugiados, tá vendo? Europeu. Direitos humanos e refugiados. Essa é a matéria de prova. Sistema europeu, só dentro disso que eu falei para vocês, a organização, a composição, a questão dos refugiados, é o que está no material. Então, assistam a aula passada, vejam lá no material o que tem, o conceito, o direito à vida, o meio ambiente, a ONU, aqueles órgãos da ONU que a gente estudou. Então, essa é a matéria de prova que a gente vai fazer na próxima semana, tá? E aí, alguma dúvida? Povo? Não, professora? Tudo certo? Tudo Não, na verdade eu tenho. Pode falar. Por exemplo, se os refugiados eles saem e aí eles vão para um país que não é signatário da ONU, por exemplo, eles saem e vão para os Estados Unidos, por exemplo. A ONU ela tem algum órgão que acolhe esses refugiados que não são que os Estados Unidos não deixam entrar no território deles, ou eles ficam à mercê nas fronteiras? Maria Fernanda, a ONU especificamente, ela não tem um órgão de obrigar país, principalmente país que, apesar dos Estados Unidos fazer parte da ONU,
os Estados Unidos não faz parte do sistema interamericano de direitos humanos, então ele não pode ser processado no sistema interamericano, na comissão, na corte, mas ele faz parte da ONU. Aliás, ele é o maior financiador da ONU, né? Se eu não me engano, são 15 milhões de dólares por ano que os Estados Unidos pagam para a ONU. Não existe dentro da ONU um órgão que obrigue um país a aceitar refugiados. Não existe. A Organização das Nações Unidas, o único tribunal que ela tem ligado a ela, diretamente, é a Corte Internacional de Justiça, que julga litígios entre países. Por exemplo, México contra os Estados Unidos, Alemanha contra os Estados Unidos, ou Estados Unidos contra outro país, como o Brasil, por exemplo. E não é uma corte específica para essas questões. O máximo que a gente teria seria uma ação contra os Estados Unidos dentro de uma comissão interamericana ou de uma corte, mas os Estados Unidos não faz parte. Então, não tem... o que a ONU tem? A ONU tem mais um perfil de atuação humanitária, de auxiliar esses refugiados. Mas se o país não quer receber, então nós vamos tentar localizar um outro país para te acolher, né, que seja mais acolhedor e dar aquela... É mais assistencialista. A política da ONU ela é mais assistencialista. Por exemplo, quando você mencionou a questão do refúgio, aquelas situações que os países não aceitam as pessoas, essas pessoas não voltam. Então, o que faz? Ou elas tentam outro país, ou elas vão montando acampamentos nas fronteiras. Então, depois você dá uma olhada nos acampamentos de refugiados. No slide da aula passada, eu até coloquei uma foto de uma criança que está dormindo. Aquela foto foi tirada com temperatura de 3 graus negativos, de um acampamento que foi montado do lado de fora de uma fronteira de um país que não estava aceitando refugiados. Então, o que a ONU faz? Ela envia equipes para fazer o resgate dessas pessoas e faz um intermédio aí de conversar com outros países para tentar inserir essas pessoas. E tem outra questão, não é só aceitar, porque a questão do refugiado tem a ambientação social dele, a inclusão social. Como que se solta a questão da língua, do idioma é muito complicado. Como que solta, por exemplo, entrega, né, pessoas que vêm da Síria dentro do Brasil e não sabem falar português. Então, tem que ter... E o português nem a gente fala, até a gente fala errado às vezes, tanto que o negócio é complicado. Ou solta dentro de um país como a França, que não tem muita tolerância com a língua, até inglês é complicado, eles não aceitam nem o inglês direito. Então, por isso que às vezes a gente encontra essas pessoas e conversa com elas, elas falam, tipo, 4, 5 idiomas. Esse refugiado que a gente tem mais contato com ele, conversa, ele consegue falar o inglês, ele consegue falar o francês, ele consegue falar o português, né, daquele jeito que a gente sabe que tem aquele sotaque, porque é muito complicada a nossa conjugação verbal. E a gente tem uma característica de falar meio cantado, que as pessoas falam, né? Falam que a gente canta um pouco para falar. E você conversa e fala, quantos idiomas você fala? Eu falo 6 idiomas, porque essa pessoa tem passado em tantos países e depois vai tendo que sair, que ela acaba aprendendo aquela grande quantidade de idiomas. A ONU não tem um órgão de coerção para obrigar, olha, aceita essa pessoa e faz isso. O que existem são os tribunais de direitos humanos, mas para que as sentenças aconteçam, o país tem que fazer parte daquele sistema regional de proteção dos direitos humanos. O perfil da ONU é mais a humanitária, de assistencialismo. Ok? Certo, obrigada. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Então é isso. Então a nossa próxima semana é semana de prova. Vocês já fizeram uma prova minha, viram que não é nada fora daquilo que a gente fala, fora daquilo que a gente vê em sala de aula, os materiais estão lá. O que vocês acharem, as questões avaliativas que tem que fazer, as que estão lá. Nem tem hoje, tá? Para vocês já ficarem preparando para as provas de vocês. É só responder as que estão lá. Até, no máximo, eu falei que até uma semana antes da segunda VA. Eu preciso que essas questões sejam respondidas lá até sexta-feira. E qualquer dúvida que tiver, dá uma verificada no AVA. Professora, está faltando um material aqui, o slide aqui, a gravação aqui. Me manda, ou a Emily me manda, ela mandou esses dias, acho que está tudo ok agora, mas dá uma conferida lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo. Eu não posso responder perguntas na semana de prova. Às vezes eu recebo ali, professor, eu acho que essa questão tem que ser anulada.
Eu vou responder, oi, tudo bem? Na semana que vem a gente conversa. Mas se tiver algum problema lá, a gente resolve, vocês sabem que é bem tranquilo, tá bom? Ok? As datas dos trabalhos já tá com a Emily. É muito tranquilo. Ontem eu estava com o quarto A, eles falaram. Por que vocês estão assim? É porque a metodologia está muito livre. Vocês escolheram o país e vocês vão escolher o que vocês querem falar. Professora, eu escolhi a França. A França faz parte do sistema europeu. A França já foi julgada num caso interessante que a gente achou, e o caso foi assim: vocês contam o caso e a decisão foi essa. Então, professora, recentemente aconteceu na França esse caso só aconteceu por isso. É muito livre. O que eu quero é que vocês falem sobre os direitos humanos naquele país especificamente, e isso vai estar ligado à nossa terceira VA, tá? Entrar especificamente no campo dos direitos humanos, especificamente em cada país. Essa é a ideia. Então, está muito livre, e vocês estão meio preocupados. E a questão da caracterização. Ontem, na quarto A, por exemplo, teve aluno que caracterizou o local que ele estava, bandeira, teve aluno que colocou a camisa do time, teve aluno que pintou o rosto, teve aluno que jogou um negócio, eu não sei o que o menino conseguiu fazer, ele colocou o negócio da Argentina no rosto dele, uma luz assim, eu falei, me ensina, porque eu quero até entrar numa reunião, assim, um dia, fazendo uma imagem, assim. Professora, mas tem uns países que são tão difíceis de ficar caracterizado. Tem não. Tem sim. Dá uma olhadinha ali, sempre tem alguma coisinha. Eu vou fazer sobre Ruanda e a maior parte das vestimentas típicas são para mulheres. E são coisas assim, tipo, umas maquiagens diferentes. O cabelo de um povo lá, eles colocam barro. Acho que você deve ter visto em algum lugar. A forma Já. como eles... Tá. A gente pode pensar, gente. Me manda um WhatsApp aí, a gente pode ter umas ideias aí para fazer. Teve gente que não conseguiu caracterizar o rosto e jogou umas imagens das cores das bandeiras, enfim. Dá para fazer alguma coisinha, dá, tá? Professora, por exemplo, depois fala comigo, Vitor, para a gente ter ideia. Quando a Acnur rejeita casos de refugiados, eles têm que voltar para o seu país, não sei o que acontece, porque, tipo, eles conhecem. Pois é, quando eles têm que voltar, e a Acnur até tenta, mas a Acnur não tem esse poder de obrigar um país. Serena, a única coisa que a gente pensa assim, porque a recomendação vem da Comissão de Direitos Humanos da ONU, vem da Acnur. A Acnur, que ela está se referindo, é um órgão específico da ONU que cuida dos refugiados. No Brasil se chama CONARE, na ONU se chama Acnur, é porque a ONU é muito grande, então tem ali um escritório, é um escritório, na verdade, que se chama Acnur, que cuida, é um autocomissariado, o AC é de autocomissariado, que cuida das questões dos refugiados. O que sai de lá, Serena? Recomendação. Então, sai assim um documento que chega para o país e fala, acolha essas pessoas. Aí o país, é o problema do direito internacional, o país olha para o documento da Acnur e fala assim, isso não é ordem, isso não é decisão, eu só vou cumprir aquilo que é decisão. Aí tem que ver se aquele país faz parte de um sistema internacional. No caso, a Itália foi condenada, no caso Irci, porque aquelas pessoas estavam indo de barco no Mediterrâneo para ir para a ilha de Lampedusa, a Itália desviou, levou para outro país. Aí processaram a Itália na Corte Europeia de Direitos Humanos, a Itália foi condenada e a Itália concedeu o refúgio para essas pessoas por causa da decisão da Corte. O que a gente tem que pensar é o seguinte, se vier de corte e tribunal, tem um poder maior de coerção. Se vem de órgãos, como tem característica de recomendação, vai ficar a critério dos países seguir ou não. Por isso que essas pessoas, às vezes, elas vão pulando. Precisa de uma conscientização. Na verdade, o que eu penso é que precisa de uma organização melhor dos países para organizar um sistema de acolhimento. É claro que a gente entende que tem países que não cabe mais e que não tem condição social de receber essa pessoa, mas tem que ter uma organização ali. Tinha. Se eu não me engano, a União Europeia até tem um nome, né? Eu não sei se vocês colocaram em prática, um plano de compartilhamento, planejamento de compartilhamento de refugiados, da crise migratória, um negócio assim. Mas alguns países é muito complicado, porque entra muita questão política, muita questão da visão do país, se tem uma característica de acolher mais ou não acolher mais. O problema é a falta de coerção que esses órgãos têm. Os que mais têm são os tribunais. Então, quando vem de um tribunal, muda um pouco o cenário. Então, o país ele precisa fazer parte. Por isso que é importante que o país faça parte de um tribunal, né, para sair uma decisão contra ele em relação a essas situações. Deu para entender?
Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Por nada, senhor. Mais nenhuma dúvida? Vitor, depois me manda um WhatsApp para a gente pensar em algo aí, tá? Característico para Ruanda. Mas não deixa de falar daquela questão da perseguição lá daquelas mais de 800 mil mortes dos Tutsis lá, Eu vou falar principalmente disso. né? Desse problema da segregação. Eu escolhi esse tema justamente por causa disso. É isso, gente. Mas ok, então? Vou encerrar. Por sinal, esse caso eu achei tão interessante, porque eu também olhei a questão da Iugoslávia, ex-Iugoslávia. E você vendo os precedentes, essas situações, os dois casos são extremamente parecidos. A única diferença é a quantidade de mortos. Mas as motivações, tudo é muito parecido. Os dois casos são muito parecidos. E os dois casos foram parar no TPI, né? Tanto da Iugoslávia como de Ruanda. Depois dá uma olhadinha lá. Ok? Depois coloca Tribunal Penal Internacional para Ruanda. E se você for fazer uma comparação, Tribunal Penal Internacional para Iugoslávia. Olha os dois. Coloca o para. Tribunal Penal Internacional para Ruanda e Tribunal Penal Internacional para Iugoslávia. Dá uma olhadinha. O meu trabalho já está acho que está pronto, na verdade, o meu trabalho. Vou apresentar agora. Aí eu não fiz só com Iugoslávia e Ruanda, não. Eu comparei com os outros 4 tribunais ad hoc, que é o de Nuremberg, o de Tóquio, o de Ruanda e o da Iugoslávia, porque eles são precedentes para a criação do Tribunal Penal Internacional Geral. E eles funcionam, não sei se você sabe, eles estão lá até hoje, eles funcionam até hoje. Não, na verdade, eles pararam os serviços, porque como são ad hoc, eles são por tempo indeterminado. Isso. Aí a de Ruanda parece que já julgou todos os casos que eles tinham que julgar. Mas eu não vi. Não, mas quando você chega lá, eles ainda têm referência de existência, porque algumas situações ainda precisam de cumprimento. Sentenciou, mas algumas situações ainda não deu total cumprimento. E só fecha o tribunal totalmente quando cumpre totalmente. É bem interessante. Que bom que você vai abordar isso aí, muito bom. Gente, é isso. Obrigada, boa semana para vocês, boa semana de prova, tá? Obrigada, Maria Fernanda, obrigada para todo mundo, que vocês vão ter uma excelente semana de prova. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E a gente volta na outra semana, tá? Já com a programação que a Emily já passou para vocês, vai passar, ou passou ou deve passar para vocês aí em relação às datas, ok? Boa semana, gente. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, obrigada.